Dos atuais 295 municípios catarinenses, 105 não deveriam existir. Pelo menos é o que diz um estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado. O aumento de custos que o Estado teve com o surgimento deles foi de mais de R$ 1 bilhão a cada ano. A Anne Beckhauser explica melhor. Se analisarmos o mapa da década de 50, é possível ter uma noção de o quanto Santa Catarina cresceu em número de cidades. De 52 municípios, o estado passou a ter 295. Nesse boom de emancipações, após a Constituição de 88, foram criados em Santa Catarina 105 pequenos municípios, todos com menos de 5 mil habitantes. O menor deles é São Tiago do Sul, com 1.341 moradores. Cidades que só conseguem se manter porque recebem repasses do Estado e da União. O estudo foi feito por auditores fiscais do Tribunal de Contas de Santa Catarina e mostra que se essas cidades não existissem, o Estado teria uma economia de mais de R$ 1 bilhão por ano. Municípios com menos de 5 mil habitantes, têm uma despesa per capita extremamente alta. Eles possuem uma receita própria, em média, de 7 a 10% daquilo que precisam para se manter. Então, todo o restante disso fica a cargo do Estado e da União. Então, qual é a viabilidade disso? O assunto repercutiu na Câmara Federal. De um lado fica o orgulho das pessoas que moram nesses municípios e não querem perder a autonomia de um município, mas nós temos que pensar que os municípios também têm que entregar a qualidade de vida ao seu cidadão, entregando saúde, entregando educação. Nós vamos pensar muito na revisão do Pacto Federativo, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com isso. Esse chamada de atenção do Tribunal de Contas mostra que realmente é necessário, porque muitos municípios estão com a folha inchada, e isso inclusive de alguns municípios que infelizmente hoje vivem unicamente para pagar a estrutura. Esta professora de administração pública observa que os 105 municípios catarinenses foram criados sem cumprir os critérios exigidos pela legislação de 1967 e de 1996. Um deles é ter no mínimo 10 mil habitantes e o outro provar, a partir de um estudo, a viabilidade econômica. Eles só existem mesmo por motivação política. O Tribunal de Contas diz que a possibilidade de extinção desses municípios existe. No entanto, antes seria necessário realizar auditorias específicas para avaliar caso a caso. Precisa também ter um estudo de viabilidade municipal e precisa fazer um plebiscito para ouvir as pessoas que moram nesses municípios, para ver se eles têm interesse em que ocorra um desmembramento ou uma fusão ou uma incorporação, que são as possibilidades de criação de um novo município. E é por isso mesmo que o Altair, nosso comentarista, já está por aqui. E aí, Altair, você acha que tem jeito de ir para frente? Bom dia. Bom dia a você. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Pois é, a possibilidade política é muito pequena. Impressionante a repercussão desse, que é ainda um levantamento, é um estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado e que passou a ganhar visibilidade a partir da posse do conselheiro Adircélio Ferreira Júnior na presidência do Tribunal de Contas, isso no começo do mês. Ele desengavetou esse estudo realizado por 3 auditores fiscais do Tribunal de Contas, mostrando que de 88, quando foi promulgada a Constituição Federal para cá, 72 municípios foram criados com menos de 5 mil habitantes. Tem casos ainda, em especial no oeste do estado, em que municípios foram criados com uma distância menor de 5 quilômetros entre os seus 2 centros urbanos, o que também infere esta lei. Então, fazendo um resumo de toda essa auditoria, a sugestão é que seja feita uma fusão entre municípios com menos de 5 mil habitantes. São 105 municípios em Santa Catarina, dos 295 que existem e que poderiam eventualmente deixar de existir. Como dissemos, uma repercussão popular muito favorável a essa medida. Olha, uma proposta que parece que agrada em cheio ao cidadão que está lá, eventualmente, no município pequeno e não se vê representado por um prefeito, pelos seus vereadores,
o trabalho deles não se reflete lá na ponta, no posto de saúde, na escola, na creche. E também por cidadãos de municípios maiores, até porque existe o Fundo de Participação dos Municípios, que é um percentual fechado, definido para cada estado. Os municípios menores têm direito a uma cota maior do Fundo de Municípios. Se vai mais dinheiro para os menores, os maiores acabam ficando com menos dinheiro. Então é uma discussão bastante interessante. Eu acho que politicamente é pouco viável que ela avance, mas é um debate importante que já aconteceu em outros países da Europa, é citado também na própria auditoria à Austrália. E o próprio Paraná, comparando com outros estados aqui do Brasil, já tem um próprio estudo em relação a isso, dos 399 municípios, com uma proposta de fusão de 95 deles. Então é um debate bastante interessante que deve acontecer aí nos próximos dias. Como a gente viu na reportagem, vai depender de autorização legislativa, de plebiscito, enfim, de uma tramitação que não é para agora, mas é um debate, no mínimo, polêmico. Agora, Altair, ainda no assunto da política, nós tivemos algumas movimentações em alguns partidos, não é isso? Exatamente. No MDB, nós tivemos ontem uma reunião. O ex-governador Eduardo Pinho Moreira declinou daquela intenção de concorrer à presidência estadual do partido. Então, o caminho está aberto para Dário Berger, senador, que também tem projeto político de concorrer ao governo do estado em 2022. Já no PSDB, também nos últimos dias, apareceu mais um nome interessado na presidência estadual do partido, o suplente de senador Beto Martins. Se soma também ao nome da deputada federal Giovânia de Sá, do ex-deputado federal Marco Tebaldi e do ex-prefeito de Blumenau, o Napoleão Bernardes, que é esse sim o favorito, ou seria o nome preferido para a presidência do partido. O MDB e o PSDB, que aliás estiveram juntos nas eleições passadas e foram atropelados por essa onda aí do Bolsonaro, do PSL, o candidato Mauro Mariani ficou inclusive fora do segundo turno. Muito obrigado pela sua presença, bom dia para você, obrigado pelas informações, viu, Altair? Obrigado e um bom dia. Até mais.